Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E cá estamos, senhoras e senhores, para mais um episódio aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Gente, o tema de hoje é bem importante. Nos últimos 2 episódios a gente falou sobre como que o WhatsApp afeta o seu relacionamento. Se isso é um problema para você, eu recomendo que você volte então aos episódios 60 e 61. Não que seja uma narrativa, né? Seja uma sequência, mas se o WhatsApp também te incomoda, vale a pena ouvir os outros 2 episódios. E hoje eu trouxe o grande vilão dos relacionamentos modernos, que é esse tal de Instagram. Então o tema de hoje é a influência e o papel do Instagram no seu relacionamento. Porque assim, gente, todos os dias eu recebo mensagens na minha DM, seja no Instagram, no TikTok, e eu tenho dezenas de clientes, sempre com as mesmas queixas. Tipo assim, meu namorado fica curtindo e comenta foto de mulher de biquíni, ele não posta foto de nós dois juntos, meu ex vê todos os meus stories, minha ex me bloqueia e me desbloqueia todo dia, meu ex me stalkeia todo dia, eu dou indireta nos stories pro meu namorado se sentir mal, e por aí vai. Então assim, o Insta é uma ferramenta que deveria servir para o compartilhamento de fotos do seu cotidiano, mas pode virar uma arma nas mãos de amantes imaturos e inseguros. Tá? Então o objetivo de hoje é a gente entender como que o Instagram pode complicar bastante a vida dos casais, e você vai entender melhor o papel do Insta nas nossas vidas, principalmente na vida 2, e entender por que a gente tem um comportamento tão nocivo no Instagram e também o que fazer para usá-lo de forma saudável no seu relacionamento. Perfeito? Vamos nessa, gente? E não se esqueçam que vocês podem acompanhar meus vídeos no TikTok e também no Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio. B-A-G-G-I-O. Eu tava me ligando porque eu tava escutando uns episódios antigos e pra ver, porque faz tanto tempo que eu tô gravando que eu não lembro dos primeiros. E eu falo o @edu.baggio tão rápido porque quem acelera o podcast para ouvir na velocidade 1.5, 2.0, não escuta nada, eu falei bem pausadamente. E, gente, não se esqueçam de avaliar o podcast aqui no Spotify ou no Google Podcast. Tá só lá entrar no perfil do podcast, clicar na estrelinha e dar 5 estrelas, que assim o podcast, o Spotify e o Google Podcast entendem que esse conteúdo vale a pena. E ativem os sininhos também, mas toda quarta-feira, 7 da manhã, tem episódio novo aqui para vocês. Très bien, vamos lá, gente. Primeira coisa, antes da gente começar, é falar novamente do meu e-book, tá? Você que tá sofrendo e passando por um término muito doloroso e precisa se recuperar, né? Está com dores, está com ruminação, está se sentindo perdido, está se sentindo rejeitado, sua autoestima foi pro lixo, você não consegue parar de stalkear no Instagram, para isso estamos aqui, você não consegue parar de ir atrás dessa pessoa e lutar para tentar reconquistá-la, enfim, se você tá na merda por causa de um término de relacionamento, o meu e-book vai te ajudar, tá? O link tá aqui na descrição, é baratinho, mais barato que date ruim, tá bom? E não se esqueçam, então, também aqui de avaliar o podcast. Muito bem, né? E eu vou começar falando de mim mesmo, porque eu já fui... Assim, eu nunca fui muito de dar indireta pro Instagram, pra ser bem honesto. A não ser que eu esteja muito mal mesmo. Mas enquanto eu escrevi aqui o roteiro, eu lembrei de 2 situações. Tá? Foram 2 términos que eu tive e eu sempre posto a mesma coisa, que foi assim, faz muito tempo que eu não faço isso. Hoje eu já não dou mais indireta por Instagram, porque eu acho isso... E a pessoa pra quem eu tô falando nem sempre vê, e se vê não entende também. Mas o que eu já fiz no passado? Eu lembro de uma vez que eu terminei um relacionamento em 2017 e eu postei uma foto minha triste, eu assim olhando pro chão, uma foto em preto e branco. Mas na verdade não era indireta, eu só queria mostrar pra galera que eu estava mal, né? Que eu estava triste com o fim com o fim do término, foi boa, com o fim do relacionamento. Ou eu lembro de uma vez, em 2017, que eu fiz uma foto da chuva na janela com a frase: não há alegria que tanto dure, nem tristeza que nunca termine. Como quem diz, ok, tô triste, mas vou me recuperar. Enfim, é indireta, é palha, não precisa de nada disso. E outra que eu fiz, que foi em 2021, um término que eu tive também, que eu postei uma música do Nirvana, um trechinho em que o Kurt Cobain canta assim: Things have never been so swell, I have never failed to fail. Que significa, as coisas nunca estiveram tão instáveis ou estranhas e eu nunca falhei em falhar. Tipo, super negativo, né? Que eu fico muito mal. Mas, enfim,
são coisas que eu já fiz, acho que não tem mais sentido. Mas a gente vai falar de coisas muito mais tenebrosas aqui hoje. Mas já estou me mostrando a minha vulnerabilidade, porque todo mundo já usou o Instagram alguma vez na vida pra dar indireta, pra machucar alguém, e não funciona muito bem, né? Muito bem, então vamos lá. Gente, fazendo uma recapitulação aqui. Por que esse episódio aqui é tão importante? Porque a vida nem sempre foi assim, tá? A gente precisa relembrar, por exemplo, os anos 2000, os anos 90, os anos 2000, que foi antes do surgimento do Instagram, que surgiu acho que em 2004. E, cara, como é que era nos anos 90 e 2000 quando a gente terminava? Eu sou de 84, né? Tô com 39. Cara, assim, a gente namorava, não tinha fotinha, não tinha porra nenhuma. A gente fazia ligação. Chegava em casa, ligava pra namorada e tal, beleza. E nos anos 2000 começou a surgir o celular, com SMS mandava mensagem de texto, mas não tinha talvez o Orkut começou, né, com essa história toda, acho que foi 2003 mais ou menos, depois veio o Facebook, aí veio o Instagram. Então era muito mais fácil nessa época, sem rede social, a gente se relacionar, porque não tinha ferramentas para indiretas. E aí quando surge o Instagram, o Orkut, o Facebook, o MSN, que também dava para compartilhar fotos e tal, a nossa vida se tornou pública. E a grande questão das redes sociais que a gente tem que se ligar, a gente nunca pode esquecer disso, gente. O nosso Instagram não serve para mostrar a nossa vida pessoal. O Instagram serve pra gente mostrar narrativas que a gente quer que as pessoas conheçam sobre a gente. Ou seja, você cria um personagem de si próprio e você apresenta esse personagem lá. Todos somos personagens no Instagram. É muito difícil. Eu até hoje não vi uma conta legítima de Instagram. Tipo assim, a pessoa é exatamente isso daqui. Então são narrativas. Algumas positivas, outras negativas, algumas nocivas, outras inspiradoras, motivacionais, mas são narrativas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre falo que não dá pra levar tão a sério que uma pessoa posta quando ela quer te ferir. Porque é a narrativa que ela tá construindo e nem sempre isso tem a ver com você, é mais sobre ela, né? E também outra coisa que é importante a gente lembrar é que hoje em dia, 2024, tá todo mundo ou ansioso, ou carente ou traumatizado nos relacionamentos. Então a gente não sabe mais se comunicar, ou melhor, a gente nunca soube se comunicar muito bem, nem soube como se relacionar de forma saudável, né? Então por isso é muito fácil a gente cair em relacionamentos tóxicos. Eu falo isso muito aqui no podcast, gente, muito, que é o que a gente mais faz ao longo do nosso dia, da nossa vida, das 24 horas que a gente vive, é se relacionar e se comunicar. Você se comunica com o cara do Uber, da padaria, com seu professor, com seu namorado, com seu amante, com seu ficante, com a sua mãe, com seu irmão, enfim. Só que o que a gente menos estuda é relacionamentos e comunicação. Não à toa tá tendo essa enxurrada de conteúdo sobre relacionamentos no TikTok e no Instagram. É um boom, é uma nova era, porque a gente tá errando muito nisso, né? Então se tem muito vídeo de relacionamento, você já não aguenta mais, é porque as pessoas teimam em não estudar sobre relacionamentos. A galera vai pra academia, a galera toma creatina, a galera lê bons livros, mas a galera não estuda sobre relacionamento. É muito triste isso. E é por isso que a gente tá aqui hoje, né? E assim, gente, quando a nossa sociedade, a nossa modernidade tá fodida e ninguém consegue se relacionar, aí o Instagram deixa de ser uma ferramenta de compartilhamento de narrativas, que podemos até dizer que boas, para se tornar uma arma. E é disso que eu quero falar com vocês hoje, né? E os argumentos são muitos para usar o Instagram como arma. Eu quero, Edu, que meu ex veja as minhas indiretas nos stories para entender como ele me machucou. Ou eu vou postar uma foto minha na academia para aquela filha da puta entender que tem muito mais gente me querendo agora. Ok? Vou postar um stories com 2 copos de cerveja na mesa para minha ex-namorada achar que eu já tô com outra. Porque eu não posso parecer triste. Eu não posso permitir que essa vagabunda entenda é que eu tô mal, veja que eu tô mal. Eu não posso parecer triste, então eu vou parecer feliz, que eu já superei. Isso faz 3 dias que a gente terminou. Pra quê, cara? Pra quê? Né? Então, o Instagram se transforma num palco de uma guerra virtual. E onde tem guerra, vocês sabem, tem um ganhador e tem um perdedor. Só que no amor, se um perde, os dois perdem. Entendeu? No amor, nos relacionamentos, pode nem ter amor mais, mas numa relação, se um perde, os dois perdem. O amor pra dar certo é que você ganha, tá? E piora, né, gente? Se você bobear, o arquivo dos stories vai te lembrar daquele dia na praia, há 1 ano atrás, em que vocês estavam super apaixonados, só que hoje, 1 ano depois, só resta ódio e luto porque vocês terminaram. Ou então um amigo de vocês em comum posta uma foto numa balada com o seu ex e ele já tá com outra. E o seu mundo vai pro saco. Então isso acontece muito, né?
Então, assim, primeira pergunta importante desse episódio. Por que caralho a gente usa o Instagram como arma? O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é audiência. Tá? A gente tem audiência, os nossos amigos nos seguem, né? As nossas famílias nos seguem. E ali a gente consegue mostrar o quanto a gente tá mal e a gente sempre recebe apoio. Então a gente tem audiência e validação. Porque se o Instagram não te desse essa audiência, você não vai postar. E você só faz esse drama todo porque você quer audiência, você quer validação dessa sua dor, dessa coisa que tá te deixando desconfortável. Né? A gente também usa o Instagram como arma numa forma de hostilidade. A gente quer machucar. Eu entendo, acho tão engraçado. O Brasil é um país tão cristão e as pessoas querem tanto se machucar, né? Se atacarem umas às outras. Eu não entendo ter Cristo e ter agressão no coração ao mesmo tempo. Eu não entendo, enfim, não quero entrar em religião, mas eu não entendo isso, sinceramente. Então essa hostilidade pra mim não faz sentido, tá? A dificuldade de comunicação. Então as pessoas não sabem se comunicar. Não sabem mesmo, então preferem dar indiretas. O Instagram como arma também serve para alimentar o seu ego. Você se sente empoderado, você se sente agressivo. E a raiva, eu sempre falo aqui, é um sentimento negativo que é irresistível. Ele é sedutor e ele empodera. Então quando você está com raiva, você se sente mais forte, mais capaz, o que é uma pena. A gente também usa o Instagram como arma por ansiedade, por insegurança e também por um desejo ardente, ênfase no ardente, por vingança. Não é porque a gente precisa se vingar e concentrar tantos esforços em machucar um namorado ou um ex-namorado. Pura e simplesmente por baixa autoestima. Porque ao ferir o outro, né, quando eu sou hostil ao outro, eu evito de olhar para mim mesmo e identificar os meus próprios erros. Tá? Isso é bem importante. Quem se vinga quer fugir de si próprio. Tá? É pura baixa autoestima. Outra coisa que acontece para usar como arma é o desejo de que o outro mude e se arrependa do que fez. Filho, que doce ilusão. Se você realmente acha que o teu post, o teu stories lá mal criado vai fazer o outro se arrepender, meu amigo, só se o outro tiver uma autoestima muito baixa. Porque quando a gente se sente atacado, a nossa tendência é se defender. Então, uma doce ilusão, né? E por fim, a criação de uma narrativa de negação e de dor. Ou seja, mostrar que você está bem depois do término, né? Você está negando a sua dor. Você quer provocar o seu ex, né? Caso ele tenha te machucado. E também tem muita questão do causar ciúmes, porque você também sente ciúmes. Então muitas vezes tem garotas que fazem isso, tem homens também que fazem, que o quê? Postar uma foto ali sensual pra ter muita curtida, ter muito comentário, e aquela pessoa que tá em dúvida, tá sendo inconsistente com você, sinta ciúmes. Mas às vezes é você quem tá com ciúmes, você que sente, e aí você precisa validar no Instagram, gerar aquele conteúdo, gerar o engajamento pra poder causar ciúmes no outro. Então isso é muito complicado. Então por isso que a gente usa o Instagram como arma. E quais são as principais queixas que eu recebo tanto nas minhas consultorias, quanto também nas DMs, e vejo de amigos. Eu também já fiz isso, tá, gente? Porra, eu não sou hipócrita aqui. Então vamos lá. Meu namorado fica curtindo e comenta foto de mulher de biquíni. Já vamos falar sobre isso. Ele não posta foto de nós dois juntos. Isso é mais comum com homens, tá? A mulher já postou 3, 4 fotos dos dois namorando e o cara não postou porra nenhuma. Tem lá um monte de foto de carro, dele na academia, mas não tem a foto dos dois juntos. Isso é muito triste. Gente que posta o tempo inteiro com stories estranhos toda hora. Então, minha namorada fica postando o dia inteiro umas coisas que eu não sei. Ela quer que eu curta, ela quer que eu veja. É umas coisas que eu não entendo, que eu também nem acho tão divertido. É um excesso. Às vezes ela posta 10, 15 stories no dia e eu não dou conta, sabe? E como eu falei agora há pouco também, causar ciúmes com fotos provocativas. Mandar stories e reels e o outro não vê ou não responder. Você manda lá no DM, a pessoa te ignora totalmente. Até porque ontem eu falei que ia fazer o episódio aqui sobre o Instagram e criei uma caixinha lá no Instagram. Agora já fechou, lógico. Por que as pessoas não gostam do Instagram? E boa parte do que eu tô falando agora veio dessa caixinha. Achei muito interessante. Tiveram coisas novas, mas coisas que eu também já conhecia. Então, outra coisa, meu ex vê meus stories todos os dias. Ele já nem me segue mais, mas ele fica vendo os meus stories. E aqui é importante a gente falar porque eu sempre pergunto pro cliente ou pro seguidor: tá, seu ex vê todos os seus stories, certo? Certo. Ele não te segue mais, certo? Certo. Então seu perfil é aberto, certo? Certo. Então assim, por que você permite que seu ex veja seus stories? Para pra pensar sobre isso. Ele não te segue, vocês não são mais amigos, mas ele entra todo dia no seu perfil pra ver os seus stories. Cara, ele está curioso, mas isso na verdade não quer dizer nada. Porque se ele não tem uma iniciativa de falar com você, não quer dizer nada. Agora, qual que é o problema? Ele tá ali curioso e tal, mas isso te afeta.
né? Algumas pessoas, lógico, gostam, nossa, adoro ver que meu ex continua me acompanhando porque isso alimenta teu ego. Agora, se isso te incomoda, tem uma coisa muito simples. Você pode bloquear a pessoa. Ah, mas bloquear a imaturidade. Eu acho, na minha opinião, imaturidade, na minha opinião profissional, é você deixar uma pessoa que já não te agrada mais, que não faz mais parte da sua vida, ficar vendo suas coisas. É puro ego. Isso você pode até negar, mas no fundo, com o tempo, você acaba até curtindo essa atenção que o outro te dá. E ele passa a te influenciar. Ah, o meu ex vai ver, sempre vê o que eu posto, um dos primeiros. E geralmente assim, você postou, dá 5 minutos o cara tá vendo. Ah, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar conteúdo pra provocá-lo, pra manter ele engajado. Por quê? Porque o seu ego tá ali sendo alimentado, né? E o que você ganha com isso? Ah, Edu, é ótimo ter alguém correndo atrás de mim. Nossa, velho. Se ocupa pra conquistar essa energia que você tá usando com essa pessoa que nem vai fazer parte da sua vida mais, poderia estar sendo usada pra você conquistar outra pessoa e te fazer muito mais feliz. Então assim, sabe? É uma hipocrisia, é uma perda de tempo tão grande. Outra coisa clássica. Minha ex me bloqueia e me desbloqueia todo dia. E o que isso quer dizer? Eu acho engraçado isso porque eu digo o seguinte. Como é que você sabe que teu ex te bloqueia e te desbloqueia todo dia? Porque você vai lá no pesquisar todo dia e pesquisa. Ah, agora aparece. Ah, agora o perfil dela não aparece. Ah, bloqueou, não bloqueou. Qual que é a jogadinha aqui? Ou você tem esperança de voltar, ou você quer entender e validar o seu ego. Agora, ele te bloqueia e te desbloqueia. Bloqueia e desbloqueia. O que isso quer dizer? Provavelmente ele te bloqueia porque não quer mais ver nada seu. Mas se você está bloqueada ou bloqueado, ele não encontra seu perfil. Então ele vai lá, te desbloqueia pra ver o que você tá fazendo, depois ele bloqueia de volta, né? E você fica ali checando todo dia. Então é um relacionamento sério com seu ex. É uma coisa tóxica, é uma prisão, é uma mania que você adquire, né? Então eu sempre falo pros meus clientes, quando eles perguntam, Edu, como é que você lida com as suas ex-namoradas, ex-ficantes? Cara, eu não sei nem se estão vivas ou mortas, que eu não olho. Eu não vou pesquisar o perfil delas. Terminou, no dia seguinte eu já removo de tudo. Ou se eu deixo porque a pessoa realmente não gera uma curiosidade, eu sei que eu não vou ficar olhando. Até porque eu coloco geralmente as minhas ficantes namoradas no meu perfil pessoal. Tem o profissional e tem o pessoal. Tá lá no meu pessoal e o pessoal eu quase não uso. Eu não vejo os stories nem dos meus amigos direito, sabe? Eu tenho usado bem pouco o Instagram pro modo pessoal. Tanto que no meu profissional eu começo a seguir coisas de tatuagem, de cobra, de serpente, enfim. Porque eu uso muito mais profissional. Eu tenho preguiça de ficar mudando de perfil, sendo bem sincero. Então eu não olho. E se a pessoa realmente não faz parte da minha vida, eu vou lá e removo depois de um tempo, enfim. Então eu não tenho porquê bloquear, eu não tenho curiosidade, porque aquela pessoa não me pertence mais, vocês entendem isso? E os clientes me perguntam, Edu, como é que você consegue não stalkear? Você fica curioso? Lógico que eu fico. Só que eu transformo a minha curiosidade em desejo em vibração positiva. Espero que ela esteja bem. Se eu tava namorando com a Maria, que a Maria esteja bem. E eu tenho certeza que se algo muito grave acontecer, como morte, ela sofreu um acidente, isso vai chegar em mim. As pessoas vão falar, nossa, Edu, você ficou sabendo que tal coisa? Puta, que foda. Mas eu não tenho curiosidade, até porque, como eu tenho... eu sempre sofro muito quando um relacionamento termina, porque eu gosto muito de me relacionar. Se eu fico olhando as coisas da pessoa, eu não supero. Então eu paro de olhar, eu não olho, eu não sei realmente se a pessoa tá viva ou morta. Então pra mim funciona. Então se você fica preocupado se seu ex bloqueia ou te desbloqueia, cara... Será que essa dinâmica tá valendo a pena pra você? Né? Outra queixa, meu ex me stalkeia todo dia, indiretas nos stories pra eu te sentir mal, então você fica lá, porra, e compartilha lá os stories da psicóloga ou do influenciador que você segue. Já vi pessoas compartilharem conteúdo meu pra dar indireta, ó, vê se aprende. Achei muito engraçado uma vez. É que já aconteceu várias vezes, mas teve uma vez que eu me lembro muito bem, que a menina pegou um vídeo meu, compartilhou, marcou o cara e falou assim, vê se aprende com o Edu. Eu falei, nossa, porque numa saia justa, meu Deus, então isso acontece, né? Outra principal queixa, essa aqui eu acho até bem louvável, que a pessoa não tem Instagram. Eu vou falar disso mais tarde, mas é realmente estranho quando uma pessoa não tem Instagram, né? A gente fica tipo, meu Deus, essa pessoa não existe. Mas é uma reclamação clássica. Outra queixa principal, o meu atual ficante ou namorado tem fotos da ex lá atrás em 2010, 2012, 2018. Aí fala, você viu que você tá com uma foto da sua ex? Aí a pessoa fala, não quero deletar porque fez parte da minha vida. Tá, meu amigo, mas tá público, porra. Então assim, não tem por que você ter aquilo ali mais. Não tem, né? Enfim. E outra coisa que falaram que eu achei bem interessante, isso aqui foi uma novidade, a falsa felicidade que é mostrada, ou seja, as narrativas que as pessoas criam e aquela intimidade que não existe, né? As pessoas colocam, às vezes estão lá no relacionamento que tá uma bosta,
fazer postam foto na praia, postam foto no barzinho, os dois sorrindo, se beijando e tal. Ou você acha que só porque você conhece a pessoa há 2 meses, 3 meses, começaram a namorar agora, 4 meses estão namorando, só porque vocês postaram uma foto juntos, vocês, nossa, são super íntimos. Gente, demora tanto pra você conhecer uma pessoa. Levam 6 meses pra coisa ficar realmente íntima. Então é uma intimidade que às vezes não existe e é forçada, né? Daí fica aquele casal postando foto todo santo dia, meu Deus. Enfim, o Instagram não é fácil. Então essas são as principais queixas. E agora, nossa, já tá na metade. Uau! Gente, eu tô fazendo esforço pra diminuir um pouquinho o tamanho dos episódios, porque 1 hora é uma carga muito pesada. O que eu foda é fazer roteiros semanais de 1 hora. É quase um filme pra mim. Então eu tenho diminuído um pouquinho mais pra ficar mais fácil de fazer. Então já que estamos aqui na metade, eu imagino que seja a metade do episódio, lembrando pra vocês de falar do e-book. Se vocês se interessaram pelo e-book, o Guia Definitivo para Superar um Término de Relacionamento, meu primeiro e-book, que está no Hotmart, é só clicar no link que está aqui na descrição, tá? Vocês conseguem ir direto para a página de compra e vale muito a pena, tá? E se você tá aqui me escutando agora sobre o Instagram, se você sofre com ansiedade no Instagram, com todas essas queixas que eu falei até agora, ou você sofre também com WhatsApp, com ansiedade, com demora na resposta, enfim, você está desregulado e usa sim o Instagram como arma, ou está sendo agredido pelo Instagram de um ex-ficante, de um namorado, uma namorada, entre em contato comigo pra gente falar sobre a consultoria, tá? Eu posso atender você nesse sentido. Então como é que eu faço? Manda uma mensagem, uma DM no Instagram ou no TikTok, que daí eu te puxo pro WhatsApp e a gente agenda um horário, tá bom? Vale muito a pena, gente, faz diferença na vida de vocês. Bom, de tudo isso que eu falei, são muitos problemas que a gente pode discutir. Quem sabe eu faço um episódio 2 sobre o Instagram pra falar de todas as queixas e soluções, mas aqui eu quero conseguir abraçar o principal, porque no fundo, essas queixas que eu falei, o namorado fica curtindo e comentando foto de mulher de biquíni, causar ciúmes com foto provocativa, ex que te acompanha, minha ex bloqueia, te desbloqueia, é muito fácil resolver isso, é só parar de procurar, né? Edu, mas eu não tenho esse impulso, eu não consigo me controlar, aí é terapia. Então, a resposta é um pouco... Eu também não quero ficar aqui pormenorizando a razão de cada uma dessas queixas, porque depende muito de pessoas para pessoa. Mas o principal contexto é: as pessoas usam o Instagram como arma justamente por aquilo que eu falei. Por ter audiência, dificuldade de comunicação, alimento do ego, ansiedade, insegurança e o desejo ardente por vingança. Então é basicamente isso, né? Então a melhor forma de você controlar isso é por meio de terapia de autoconhecimento, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco, sobre como usar o Instagram de forma saudável, tá? Então segura aí que eu já vou falar um pouquinho mais disso. Então quem sabe num episódio 2 sobre o Insta eu possa falar mais detalhes, vamos ver como é que a gente segue aqui, tá bom? Então tá, primeiro ponto que eu acho que é o mais delicado, que são as indiretas nos stories e posts, né? Você faz lá uma postagem com uma indireta. Vou dar um exemplo aqui, que uma cliente me contou esses dias, né? Ela tava muito chateada porque o namorado dela tinha pouca iniciativa pra sair com ela, né? Então ele nunca convidava ela pra sair. Ela convidava muito ele, mas ele não convidava. Ele conversava, ele dava atenção, ele era presente no WhatsApp, mas ele nunca falava assim: porra, vamos sair hoje comer uma pizza? Vamos num cineminha? Vamos num barzinho tomar um chopp? Ele não fazia isso. E aí ela falou pra ele: olha, me incomoda o fato de que você nunca me chama pra sair. Ele ficou assim e tal, não mudou. Aí o que ela fez? Passou a compartilhar posts de um site, de um perfil que ela seguia, sobre homens de valor. Ela falou: eu achei lá uma linha de vários posts desse cara em que homens de valor convidam as garotas pra sair, homens de valor têm iniciativa. E ela ficava postando isso semanalmente pro cara ver os stories e ver se ele se ligava. E o pior, ele via e ela pensava: marquei um gol de placa. E ainda assim o cara não convidava ela pra sair. E ela me procurou: eu não entendo como é que o cara vê aquilo e não faz nada. Eu digo: primeiro, você tá dando uma puta indireta e as pessoas não gostam de indireta. É ruim você ser agredido no Instagram. Ninguém gosta de olhar e falar assim: puta, a pessoa tá falando de mim. É ruim. Segundo, às vezes de birra o cara vê a sua indireta e não faz só de sacanagem, porque ele acha que você tá sendo imatura, tá? Outra coisa, às vezes o cara vê, fica constrangido e não sabe resolver aquilo. Aí ele trava, se ele for o perfil evitativo. Lembrando, os episódios 35 a 38 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria são sobre os vínculos evitativo, ansioso e seguro. Se é o seu caso, você está curioso sobre isso, vai lá nos episódios 35 e 38. A 38. Agora, por que o evitativo some? Porque ele não consegue se comunicar, então ele se fecha. Ele percebe que ele está sendo hostilizado, ele se fecha. O ansioso pode não fazer de birra. E o seguro vai falar assim: olha, eu percebi que você fez algumas postagens sobre homens de valor que têm iniciativa, né? E eu acho que
pode ter a ver comigo. Então, foi algo comigo, você quer conversar sobre, né? Dá pra fazer, mas eu acho que não vale a pena você fazer esse tipo de comentário, né? E por que a gente faz isso? Por dificuldade de comunicação. Edu, eu tenho dificuldade de sentar na frente da pessoa e falar assim, olha, cara, eu preciso ter mais iniciativa, porque é o mínimo, eu preciso que você mostre interesse de estar comigo, que você fale que tá com saudade, né? É muito melhor você sentar pra conversar. Agora, quando você não consegue, você cai nessa esteira de, não, eu vou fazer pelo Instagram porque eu quero dar indireta, eu quero mostrar que eu sou fodona, que eu tenho personalidade, tipo, e nem sempre funciona. Acho que tem formas melhores de se comunicar. Mas, Edu, e o prazer de fazer isso? E o prazer de fazer a pessoa sentir mal por como ela tá nos fazendo nos sentir mal? Cara, aí é vingança. Aí eu entendo. Você entra em relacionamento pra sofrer? Você entra em relacionamento pra se incomodar? Você entra em relacionamento pra ficar em cobrança? Pô, e essa garota estava há 2 anos com esse sujeito. Pô, faz 2 anos que você tolera essa situação. Isso tem mais a ver com você do que com ele. Porque ele já foi muito sincero contigo. Você falou uma vez, ele não entendeu, você podia ter falado mais 2 ou 3 vezes. Agora, se o cara você fica usando o Instagram, ele não tá entendendo e ainda assim não te chama, primeiro, a tua estratégia não tá dando certo, segundo, ele não tá se importando, não tá entendendo. Então, de que vale você ficar 2 anos conversando com uma pessoa de forma indireta no Instagram se não tá funcionando? Uma hora ele vai perceber, cara, eu tenho mais o que fazer nessa vida do que ficar esperando alguém entrar na minha. Tá? Então, se a pessoa não tá te atendendo, não é indireta no Instagram que vai funcionar. Então, você faz isso por quê? Porque ali você tem audiência, com certeza alguma amiga sua vai comentar, falar, é isso mesmo. Você mostra... a gente gosta de compartilhar no Instagram coisas que mostrem a nossa personalidade, que exibam o nosso melhor ou as nossas ideias, né? Ali é uma forma da gente... É um manifesto, é uma forma de discurso. A gente gosta de colocar no Instagram, a gente gosta de se comunicar, de mostrar quem a gente é, né? E quando a gente é muito comunicativo, eu, por exemplo, sou muito comunicativo, a gente gosta de falar, de se expressar. Então ali você sente que você está dando vazão àquela sua dor, que você está conseguindo expressar, você está tirando de você e expondo a uma audiência que gosta de você, que são amigos e família. E ali você fala, porra, alguém tá me escutando. No fundo, só o que você quer é que alguém te valide. O que você quer, no fundo, com as indiretas no Instagram, com as postagens, é sentir-se segura. E como que geralmente as pessoas fazem para se sentirem seguras? Elas atacam. Perdão. No ataque, hoje eu esqueci minha aguinha, gente. Meu Deus. Eu não quero pausar porque eu vou perder o raciocínio. Então, assim, Nessa hostilidade, a gente sente, nessa cobrança, a gente sente que vai colocar a pessoa no lugar dela. Mas daí vocês caem naquela falsidade de amar a pessoa pelo potencial dela. Olha, eu gosto desse cara e eu gostaria muito mais se ele me chamasse pra sair. Como você não consegue, você precisa expressar isso, porque a dor contida no peito, ela é insuportável. E o grande irresistível do Stories é que ele só dura 24 horas e você pode falar de forma poética, de forma misteriosa. Então não fica tão óbvio. Então às vezes você tem vergonha, você tem medo, você não tem disposição de falar o que você realmente pensa, aí você dá indireta, porque ela é indireta, ela não é direta. Então você consegue ser mais misterioso, você consegue resolver uma dor interna sem necessariamente ser claro em relação a isso e parecer tão óbvio, que talvez você tenha até um pouquinho de vergonha de admitir que isso está te incomodando. Então você compartilha lá memes, você compartilha postagem de influenciador X, influenciador Y que validam a sua opinião, e aí você compartilha e fala, olha, tem uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores que pensa como eu, tá vendo como eu tô certo? Então também é uma forma de autovalidação. Então eu acho que assim, mas Edu, qual que é o problema disso? Falei, cara, problema nenhum, você pode se expressar no Instagram, você pode usar ele como uma ferramenta de comunicação pessoal. Mas se você está usando isso, você prefere fazer uma indireta no Instagram, a chegar com a pessoa e conversar, olha, isso aqui me incomodou, isso aqui tá me deixando chateada, porra. Porque também, quando você faz indiretas pelo Instagram, você está constatando que você e o seu parceiro ou parceira não tem uma comunicação de qualidade, ou você não confia nessa pessoa para se abrir. Agora eu te pergunto, por que você quer namorar, quer estar com uma pessoa com quem você não se sente confortável de ser você mesma? Mas Edu, eu não me sinto confortável com ninguém. Aí é um outro problema. Porque eu também acho injusto com o cara. Às vezes ele não tá te convidando porque você sempre tem iniciativa. Vamos dar um voto de confiança pra esse rapaz. Ele fala assim, eu nunca chamo porque ela sempre chama. Ela me chama muito mais do que eu tenho capacidade. Eu me acostumei. Vamos supor que o cara se acomodou. Então ele não vê um problema nisso. Às vezes ele pensa, por que ela tá postando isso? Sei lá. Às
Mas o cara vê e vê rápido, não presta tanta atenção, ou entende e fica ressabiado. Então, assim, tem formas mais importantes de você poder validar. Mas essa é a grande conversa. A gente usa o Instagram para poder manifestar o que a gente está sentindo. Só que eu acho que tem formas mais saudáveis de fazer isso, né? Outro exemplo que eu já vi bastante aqui nas minhas consultorias. O seu ex te traiu ou ele terminou de forma muito, muito ruim, né? Sua ex, seu ex te traiu, enfim. Aí você vai postar várias fotos mostrando a sua felicidade e diversas, sei lá, frases de efeito para condenar o seu ex, né? E eu te garanto, ele provavelmente vai ver tudo. Tá? Então você fica lá, não, estou super bem, um dia após o outro, vai pra academia, mostra que você é forte, que você não tá sofrendo, falta de sorriso com os amigos. E aí eu te pergunto, por que você faz tanta questão de mostrar que você tá bem, né? E aí você pode falar coisas como, Edu, eu quero que ele saiba o quanto ele me machucou, o quanto ele é um idiota pelo que ele fez comigo. Né? Eu quero que ele sinta com as minhas indiretas o quanto ele machucou. Ou eu faço postagens mostrando a minha felicidade porque eu não quero que ele saiba que eu tô sofrendo. Eu quero sair por cima, eu quero ganhar. Gente, vou ser bem honesto com vocês, tá? Como é que eu penso em relação a isso? Quando um relacionamento termina na minha vida, um relacionamento amoroso, eu fico muito triste, porque é difícil encontrar gente boa nesse mundo, gente. E quando eu encontro uma pessoa que é boa, mas que infelizmente é incompatível, eu fico destruído, que pra mim é uma tragédia, tá? Pra mim é uma tragédia quando uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo, sai da minha vida por incompatibilidade. Pô, a gente tem planos diferentes, a gente tem ritmos diferentes, a gente não é compatível, e apesar do amor vai ter que terminar. Pra mim é um desperdício, é muito triste isso. E eu acho lindo o meu sofrimento. Por quê? Se eu tô sofrendo por amor, é porque eu amei. E eu acho impossível, eu tenho certeza, é impossível você perder uma pessoa que você ama e você não sofrer. Não, mas você não tá entendendo. Eu até sofro, mas eu não quero que a pessoa veja eu sofrendo. Eu não quero transparecer a minha tristeza. Tudo bem, então não posta nada. Fica na sua. Agora, querer forçar uma felicidade, sendo que você não está feliz, ou seja, criar uma narrativa só para o teu ex ver você e achar que você está bem, aí você está pautando, você está organizando, gerindo a sua vida em prol do que o outro vai pensar de você. Por que você se importa tanto com a pessoa que te machucou? Né? Por que você se importa tanto com o que ela pensa? Porque é a minha vingança. Que tal você usar essa energia para cuidar de você? Então percebam que esses desvios de personalidade, você acaba se entregando e usando o Instagram como arma porque você não está focado em você. Então assim, eu já vi clientes que falam assim, Edu, eu fico olhando de 5 minutos se ele me bloqueou, se ele me desbloqueou. Eu olho meu celular cada 15 minutos para ver se ele tem um stories novo, tem que ir lá e ver se ele postou alguma coisa, ele já tá com outro. Eu tenho certeza que esse filho da puta me traiu, eu fico... Cara, a energia é muito grande. Então assim, quando eu termino um relacionamento eu fico muito mal, já falei pra vocês. Eu já tenho um grande problema pela frente. É pra isso que eu fiz aquele e-book que eu falei pra vocês. É sobre isso. Daí que surgiram essas ferramentas. Cara, eu tô mal. A pessoa não me quer mais. Ou eu não quero mais essa pessoa. Então assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar bem, tenho que fazer comida, tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de mim. Minha vida já dá um trabalho da porra pra organizar. Aí eu vou ficar cuidando da vida do outro. Sabe? Eu já tive namoradas e ficantes que tinham conta de Instagram grande e elas poderiam até estar falando de mim, mas eu não tinha essa curiosidade. Até porque o que elas pensam sobre mim depois do término não é da minha conta. Tá? Não me interessa mais. Então assim, se você é do tipo que pensa, eu quero o quanto ele saiba o quanto me machucou e o quanto ele é um idiota pelo que fez comigo, tudo bem, eu te dou esse direito de querer mostrar pra pessoa que ela te machucou. Sabe quando você pode fazer isso? Durante o relacionamento, tá? Se você tem um desejo muito grande por fechamento depois que a relação terminou, é porque dentro da relação, enquanto vocês estavam juntos, a comunicação era falha. Porque um bom término, ele tem um senso de conclusão. Ou seja, a gente tentou de tudo, já falou sobre tudo, já sabemos onde um acerta e onde o outro erra, perfeito, não deu conta. Terminamos, né? Tipo, o filme acabou, concluiu, chegou no final da história. Né? Então assim, se você tem muita necessidade de falar depois, é porque você não falou durante a relação. E por que você não falou durante a relação? Porque nós não sabemos nos comunicar. E aí o que a gente usa quando a gente não tem capacidade de comunicação? Instagram, em direta, em Facebook, até em LinkedIn eu já vi, gente. Então assim,
tá na relação, teu namorado, você acha que tá te traindo? Confronta ele sobre isso. Você quer que o seu namorado te chame mais pra sair e fala assim, cara, senta aqui comigo, senta aqui bonitinho e tal. Olha, tô curtindo nossa relação, mas você deve ter percebido que eu te chamo muito mais pra sair do que você me chama pra sair. E eu adoro chamar você pra sair, eu faço questão porque eu quero te ver. E eu me sentiria mais feliz se você também me convidasse pra sair. Como é que você acha que isso funciona? Você acha que vale a pena? Você gosta de chamar as pessoas pra sair? E ver o que ele responde. Pronto, resolveu? Não precisa ter indireta. Aí o que você pode fazer? Usar o Instagram pra compartilhar coisa massa. Pra fazer lá post de política, porque você não gosta do presidente. Você pode fazer um post ali sobre cobras, como eu faço muito. Você pode falar sobre música, compartilhar coisas boas ou coisas tristes, mas não pra ofender alguém. Entende? A questão é essa hostilidade, né? Então, por que você precisa disso? Né? Ah, mas você tá falando um mundo perfeito. Não, eu sei que é difícil. Eu não tô dizendo que você vai escutar esse episódio aqui hoje e vai sair daqui, nossa, super bem resolvido. Eu levei anos pra aprender a usar o Instagram de forma mais madura. E isso tudo que eu falo pra vocês aqui no podcast, eu aprendi nos últimos 20 anos, depois de 30 anos fazendo terapia. Eu faço terapia desde os 9 anos de idade. E ainda assim eu tenho problemas, né? Então, assim, é um aprendizado. Por que eu tô falando isso? Porque geralmente quem mais sofre ao fazer indiretas no Instagram é quem faz a indireta. Porque nem sempre o outro entende. Porque não deixa de ser um joguinho. E o foda do joguinho no amor, eu falo disso no episódio sobre sabotagem aqui do podcast, é que quem joga... Quando você joga com alguém, a pessoa não sabe que você está jogando com ela e não sabe as regras do seu jogo. E se ela perde no seu jogo, você fica frustrado. Mas é tipo você, né? Quem já foi vítima de jogo sabe, nossa, eu nem sabia que ela estava jogando comigo. Eu nem sabia das regras, eu falhei no teste dela. Você fica, porra. E olha, pra quem quer saber, o episódio sobre sabotagem é o episódio número 57, sabotagem nos relacionamentos, o que é e como não sabotar. Lá tem a questão de joguinho, tá? Porque a pessoa não sabe que você tá jogando com ela. Outra coisa, né? Que é muito importante, que eu sempre falo pros clientes, que acho que talvez seja o momento mais importante desse podcast, desse episódio aqui, tá? Alguma vez, queridão, queridona, você já viu alguém parar de fazer o que estava fazendo e recuar das ações por causa das suas indiretas? Tipo assim, alguma vez funcionou? E se funcionou, valeu a pena? Sabe, foi uma coisa gostosa de fazer? Nossa, Edu, fiz a indireta, ele ficou puto e veio conversar comigo. Beleza, você pode até ter conseguido, mas você expôs toda a sua vida pessoal àquela pessoa, a todo mundo, né? E na grande maioria dos casos que eu acompanho na minha consultoria e dos meus seguidores, as pessoas não percebem a indireta. E se percebe, vira briga. Ah, por que você falou de mim? Por que isso? Por que aquilo? Raros casos eu vi alguém falar assim, Edu, eu fiz a indireta e ele mudou. Beleza, mas olha a forma que você usou para se comunicar. Não é a forma mais madura que existe, né? Então, quando você faz muita indireta, é sobre você e nunca sobre o outro. Então você está expressando a sua dor, um problema que é seu, que você tem que resolver. Mas Edu, ele não me chama pra sair. Tudo bem, então se ele não quer chamar pra sair, troca de namorado. Vai ficar sofrendo até quando? Vai levar até quando? O amor é uma decisão. Não, o amor não é uma decisão nesse sentido. E, ele me traiu, eu quero que todo mundo saiba o que ele fez. Cara, nossa, eu nunca me esqueço. Teve um cliente que eu atendi no começo do ano, que a esposa dele suspeitou que ele tinha traído, descobriu a traição e tirou print das conversas dos dois e jogou no Instagram. Gente, isso é calúnia e difamação. Vocês não podem fazer isso, tá? Ah, mas ele me traiu. Não pode. Você não pode expor a vida de um terceiro na sua rede social, tá? Não pode fazer isso. Eu falei pra ele, tira print que isso rola processo. Por mais que tenha traído, não pode fazer isso, tá? E outra coisa, né? Se você dá indiretas pelos stories, a sua capacidade de comunicação é muito limitada por questões de imaturidade e o desejo de palco, né? As pessoas adoram reclamar em público e receber o apoio dos amigos e família. Falamos bastante nisso. Agora, pra gente continuar aqui, sobre bloquear no Instagram. Isso é sinal de imaturidade ou de preservação online? Eu sempre falo, gente, ex que fica bloqueando, desbloqueando, é que ele tá indeciso ou ele tá fazendo joguinho com você que quer chamar sua atenção. Né? Ele bloqueia pra sentir, te rejeitar, te desbloqueia quando se arrepende, tá ali pensando. Mas eu sempre falo assim, que o bloqueio pós-término, ele é muito útil se o seu perfil é aberto, você quer sossego de um ex tóxico. Agora, se você tem um ex tóxico, a minha sugestão é bloquear completamente. Não fica o perfil aberto se você tem um ex tóxico. Ele vai achar outra conta pra te stalkear e vai te ferrar. Aconteceu isso esses dias com uma amiga minha. Foi pra assim, fecha o teu Instagram. Ah, mas é que, eu não quero fechar meu Instagram só por causa desse babaca. Ele vai checar a tua vida. Checou e deu merda. Então assim, fecha, gente. É por um tempo,
tá? Por um tempo. E então, se é maturidade ou imaturidade bloquear? O que eu acho? Depende. Se você bloqueou a pessoa no meio, depois de uma briga, a gente brigou, a gente não terminou, mas eu fui lá e bloqueei ele só pra ele sentir o quanto ele machucou, eu acho que é joguinho imaturidade. Ou, vou remover o cara, não gostei do que ele fez, vou lá e removo do Instagram pra aí depois vocês conversarem, pedir desculpa e você ter que adicionar essa pessoa de volta. Isso é muita imaturidade, né? Então, assim, se você tá bloqueando pra ferir o outro, eu acho que não é uma boa coisa. Agora, quando que eu acho que o bloqueio é maduro? Quando você bloqueou a pessoa porque ela continua vendo suas coisas e você sabe que eventualmente ela vai entrar em contato e vai te machucar. Então, se você quer privacidade online, você não quer essa pessoa te futucando, né? Remove, e se teu perfil realmente tem que ser aberto, bloqueia, né? Porque não tem outra opção. Então eu não acho que seja de maturidade. Eu acho que é um ato de preservação você bloquear uma pessoa que não faz mais parte da sua vida. Às vezes eu bloqueio algumas vezes, fica ali 2, 3 meses com ela bloqueada, depois desbloqueio e esqueço. Até porque eu não vou adicionar ela de volta. Então, às vezes é só um momento de tipo, com licença, preciso do meu espaço, tá? E agora, pra gente fechar o episódio de hoje, como usar o Instagram de forma saudável, tá? Então tem aqui, acho que 4 dicas. Olha, a solução mais radical que eu já vi foi um casal que eu atendi, eles casaram, a gente conseguiu... Eles estavam falando justamente de ajustar as coisas antes do casamento, ou seja, me procuraram pra relação que já tava boa ficar ainda melhor. Aí decidiram deletar as contas de Instagram. A gente não vai ter Instagram pra um ficar provocando o outro e a gente não ter problema. Beleza, solução radical. Agora eu acho que tem um alerta aqui, né? Se realmente... sobre o Instagram de forma saudável. Se não está saudável, ou seja, se o uso do Instagram entre vocês está doente, é um alerta, porque se você precisa estar no modo detetive, ou seja, ficar acompanhando tudo que seu namorado faz, tudo que ele curte e posta, com quem ele conversa, só porque você não confia nele, o problema não é o Instagram, são vocês dois. Tá? O Instagram é só uma ferramenta. É só um aplicativo onde as dores de vocês, aquela narrativa negativa que a gente tá falando aqui desde o começo, ela se manifesta. Então, você tá puto com o cara, você tá puto com a mina, você fica usando o Instagram. Agora, se você namora uma pessoa, pra quem você tem que dar indireta no Instagram pra tentar ser... É porque você tá no relacionamento errado, cara. Cai fora. Sabe, se você não consegue falar com essa pessoa, você não se sente à vontade, ou você não quer conversar, porque também tem a imaturidade bruta, né? Eu não quero conversar, eu prefiro ter todas as DRs por WhatsApp e por indireto no Instagram. Aí, meu amigo, entra na fila da leitura porque tá precisando, né? Então, assim, o que eu recomendo a vocês? Façam acordos, né? Então, como que o Instagram funciona melhor pra vocês? Se cada um tem um estilo... sei lá, a menina posta muito e o cara não posta nada, um dos dois vai ter que ceder. Ou a menina de repente postar menos, ou o cara vai ter que pelo menos postar uma foto ali. Tem gente, eu já vi homens que tem uma foto no Instagram, é lá de 2017, uma foto na praia. Perdão. E o cara não quer postar mais nada. Aí fala assim, brother, põe uma foto com a menina, não custa nada. Ele se recusa. Aí eu acho sacanagem também. Não custa nada, mano. Às vezes a mina também é low profile. Cara, posta uma foto ali dos dois, pelo amor de Deus, que leva ao ponto 2 dos acordos. Então combinem quais fotos juntos vocês vão postar e façam posts compartilhados. Então assim, olha, se vocês dois fazem questão, né, um dos dois faz questão que tem a foto do Instagram, cara, qual que é o plano de você mostrar que você tá namorando com alguém? Eu sou low profile. Então, sei lá, cara, então por que você tem Instagram? Né, pra ter uma foto? Né? Então assim, porque o Instagram é legal compartilhar. Tudo bem, você pode ter um perfil só pra acompanhar os outros, mas enfim, vocês vão ter que entrar num acordo aí. Mas o que eu geralmente recomendo aos meus clientes? Quando os dois têm Instagram, os dois usam tal na boa, combinem quais fotos. Vamos tirar aqui, escolher 5 fotos pra gente postar. A gente posta uma por semana, vamos ter lá cada um 5 fotinhas do perfil, posta tudo de uma vez. Vocês combinam e fazem um post compartilhado. Pronto, problema resolvido. É fazer acordos. Agora, quando um tá se recusando, aí realmente eu concordo que às vezes é suspeito. O cara não quer postar foto. A menina nunca quer postar foto com o cara. Por quê? Por que esse medo todo? Não quer expor minha vida, mas ela quer. Vocês vão ter que entrar num acordo, tá? É a única forma de se resolver, porque um dos dois tem que ceder ou entrar no equilíbrio, tá? Outra coisa que eu também aqui eu concordo com muitos influenciadores, apesar de eu não ter uma opinião formada. É o seguinte, a exposição excessiva do corpo vai sempre gerar problemas, né? Então o cara posta lá a foto dele com a barriga tanquinho e a menina fica com ciúmes. Ou a menina posta foto lá na academia, ou posta foto de biquíni e o cara fica com ciúmes. O que funciona melhor pra vocês? Eu conheço casais que expõem bastante o corpo e tá tudo sus, porque os dois são fit, os dois entendem, não tem ciúmes, é um relacionamento saudável. Agora, se um dos dois fica postando foto pra provocar, pra ganhar like e causar ciúmes, aí vocês têm que conversar mesmo, porque o problema não é novamente o Instagram. Então assim, mas eu
tendo a concordar com alguns influenciadores que falam assim, tá namorando? Não precisa mais pôr tanto corpo assim, tá? Mas eu realmente não tenho opinião formada porque eu já vi casais exporem e se darem bem. Então vocês dois têm que decidir o que é melhor pra vocês, tá? Conversem sobre isso. Mas enfim, a sugestão geral é não expor tanto. Outra coisa, se existe em vocês um impulso de dar indiretas, prefira dar diretas. Então, se você não sabe se comunicar, se você precisa dessas indiretas para validar seu ego e ter ali a audiência dos seus amigos e familiares, é um sinal de que você não sabe se comunicar. Então, busque estudar mais sobre comunicação, faça terapia, porque você sofre. Eles têm que entender, quem dá indireto fala assim, mas eu tô me vingando, eu quero que ele saiba. Nossa, esse desejo ardente por fazer o outro sentir mal, com certeza não fala bem de vocês. É por isso que eu falo do Brasil como país cristão. Não entendo as pessoas terem tanta religião no coração e tanta vontade de serem hostis. Pra mim não faz sentido. Então estude sobre comunicação e prefira diretas a indiretas, tá? Outra coisa, então, a vida de vocês é privada, então se vocês estão tendo algum problema na relação, senta pra conversar, não exponham problemas íntimos nas redes. Sentem, conversem e tentem resolver. Porque assim, até o dia que vocês forem terminar, se eventualmente vocês terminarem, não vai ter nada pra resolver, porque foi tudo resolvido durante o relacionamento e não depois. E depois vocês vão virar inimigos. Eu não sei pra que virar inimigo de ex-namorado, cara. Porra, que trabalheira. Outro ponto, terminaram. E se vocês sofrem com as postagens um do outro, vale a pena silenciar, remover ou bloquear, vai sem dor, sem culpa, tá? E o que eu considero inegociável em relação ao Instagram? Eu geralmente desconfio de pessoas que não têm Instagram, eu acho muito bizarro. Porque hoje em dia é quase um documento, né? Mas eu também acho que não dá pra ser radical, porque eu já conheci garotas que não tinham Instagram e eram pessoas maravilhosas. A menina realmente não queria, cansou ou não era o perfil dela e a gente se relacionava de outras formas, por WhatsApp, por Facebook, enfim. Mas o que é estranho né? A gente sabe disso. Então, se você é do tipo que desconfia, não, a pessoa que não tem Instagram pode ser suspeita, porque a pessoa quer esconder alguma coisa e tal, eu concordo que é um argumento válido de achar a pessoa suspeita, a pessoa não tem Instagram. Ou tem e não quer te mostrar. É foda. Eu também acho que quem usa bastante o Instagram e não posta uma foto com você, já tá namorando, eu também acho que é estranho. Isso pra mim é uma coisa que também me incomoda, tá? Porque é muito natural quando a gente tá gostando de alguém, a gente fazer ali uma imagem com essa pessoa e postar, sabe? Acho que é muito natural hoje em dia nas redes sociais. Só que estão vendo a opinião de uma pessoa que gosta muito de criar conteúdo e que entende que a gente pode criar narrativas positivas e narrativas inspiradoras dentro do Instagram para fazer valer o amor de verdade, não as indiretas por mágoa, tá? E muito bem, né? Se vocês querem entender melhor como é que faz isso tudo, né? Eu recomendo o episódio 3 aqui do podcast, que é sobre contato zero. Então, a minha grande recomendação para quem termina e quer ter um relacionamento quer ter um Instagram saudável, é deletar todas as fotos e o arquivo dos stories, porque tem horas que o Instagram vai lá e te mostra o story lá de um ano atrás e fala, puta, que saudade, você não estava esperando aquilo, né? Mas no episódio 3 eu ensino como fazer o contato zero de forma genuína para você não sofrer com isso, tá? E pra gente fechar o episódio de hoje, eu sempre trago uma frase final de reflexão, e a frase de hoje é: quem procura vingança está em busca de si mesmo, tá? Pensem sobre isso. Quem procura vingança está, na verdade, em busca de si mesmo. Porque a busca por vingança revela as nossas dores. E as nossas dores são sintomas do nosso corpo que mostram que está errado dentro da gente. E se tem algo errado, tem que ser consertado. Então, não adianta querer mudar o outro, ferir o outro, ser hostil com o outro e mostrar para seu ex-namorado ou para seu ex-namorado o quanto ela foi filha da puta, o quanto ela foi covarde, foi isso, foi aquilo. Porque aquela pessoa às vezes nem concorda com você. Fala assim, meu amor, tudo bem, você acha que eu sou covarde, você acha que eu sou babaca, você acha que eu te traí, ou né, tá lá o ex-namorado, pô, volta pra mim, cara, eu terminei com você porque já era. Então assim, me deixa. Então não adianta ficar falando, agora você vai ver, eu vou pegar uma mulher bem mais bonita e gostosa que você. Tomara, cara, que você encontre alguém que seja mais compatível com você. Eu torço por isso, na verdade, isso não me ofende. Então alguém fala assim, eu vou conhecer alguém muito melhor que você. Se tem uma pessoa nesse planeta de 8 bilhões que pode fazer mais feliz do que eu te fiz, massa, eu torço pela sua felicidade. Então isso não me ofende. Então quem procura vingança, na verdade, está em busca de si próprio, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Aqui é uma audiência positiva, que esse episódio tenha ajudado vocês, tá bom? Fiquem bem e até semana que vem. Beijos!